Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo e nós temos hoje aqui um amigo novo, Wilson Negrão. Ele é amigo do Ricardo Cano, foi quem me apresentou, né, Ricardo? Agradeço aí mais uma apresentação maravilhosa. Já estive com ele no escritório, ele vai se apresentar. O Wilson trabalha na Rect e energia boa, histórias maravilhosas, e hoje a gente vai debater um assunto super interessante para todos nós, inclusive para mim, né? Eu gosto de assuntos, né, que fazem diferença na vida da gente. Mudanças e resiliência. Mudanças e resiliência. Esse é o tema do nosso bate-papo hoje. E o Negrão, ele traz na história dele uma carreira internacional muito rica, com muitas experiências diferentes e principalmente muitos desafios que geraram crescimento. Então a gente vai falar sobre esse tema e vamos caminhar aí, né, de uma forma muito intensa, muito interessante, para que a gente possa estar levando para nossas vidas essa experiência que ele sofreu tanto para ter. Então a gente vai aprender sem o sofrimento dele. Nós vamos aprender aqui assistindo e ouvindo, que é a melhor forma de aprender. E cada um vai ter a sua dor para levar, né? Mas dá para a gente aprender sem ter toda a dor. Então, Negrão, seja bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouco da tua história pessoal, falasse um pouco de quem é você, da tua jornada, começa de onde você nasceu, que time que você torce. Vamos fazer aquela coisa do todo mundo saber que você é uma pessoa de verdade, né? Que legal. Tá bom, Marcelo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui no podcast Rumo com você. Foi um prazer ter tido essa apresentação através do Ricardo, ter feito essa conexão tão importante. Eu acho que o caminho de crescimento também é o caminho das conexões. Então, estou super feliz por estar aqui presente junto com vocês, com essa grande oportunidade de estar compartilhando aqui algumas das minhas histórias sobre mudança, sobre resiliência e como tratar isso que é tão importante para a gente fazer o nosso crescimento profissional, que é se adequar às mudanças e ser resiliente com as mudanças. Então, estou super, super contente com esse convite. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou paulista, eu estou na RECT já há 20 anos, ou seja, sou um dinossauro já na companhia. Eu tenho a responsabilidade de todo o time de vendas, eu sou vice-presidente da empresa pela parte comercial. Dentro desses 20 anos de organização, sempre atuando em vendas, eu tive em várias posições, tenho aí nesses 20 anos 10 posições diferentes na organização, ou seja, para falar de mudança, é legal para poder compartilhar essa experiência de tantas mudanças dentro da mesma organização, mas que durante todo esse período foram várias organizações diferentes. Então, muito feliz aqui de estar junto com vocês e poder compartilhar tudo isso. Também a respeito familiar, eu tenho 3 filhos, a Catarina, que tem 15 anos, a Carol, que tem 13, e o Ale, que tem 8. Então, com respeito a mudanças também, com essa molecada entrando agora na fase da puberdade, da adolescência, bastante coisa de mudança que acontece na vida pessoal, não na vida profissional, e tudo isso gera para a gente um aprendizado em saber lidar situações diferentes, situações que não são as mesmas e como a gente tem que se moldar a essas novas situações para que a gente saia também, não só como um profissional melhor, mas que a nossa vida ela seja uma contínua evolução por conta das mudanças que a gente tem que enfrentar. Negrão, eu quero iniciar o nosso bate-papo falando muito da tua carreira internacional. Acho que esse vai ser o pano de fundo aí do nosso tema, da sua jornada, você contar um pouco da tua jornada. E a gente acha que quando a gente pensa em mudança, e eu tenho certeza que uma mudança internacional, uma carreira onde você teve que mudar de país, é de fato um desafio monumental, o maior desafio que a gente pode fazer, porque vai para um lugar onde você é minoria, onde a sua cultura é diferente da cultura que está lá. E lá ninguém vai mudar a cultura por sua causa, né? As pessoas vão, você vai ter que se adaptar, não tem debate, né? Você se adapta a eles e ponto final. Então, você contar um pouquinho o que se ganha com essas mudanças. Então,
Começa falando um pouquinho sobre isso, né? Por que que você quis ir? Qual era o ganho esperado? Qual era a expectativa em termos, tanto de benefícios, quanto expectativa do que você ia encontrar lá, né? E se a tua expectativa estava em linha com o que aconteceu. Legal, Marcelo. É bacana fazer essa ponte, né, em falar de mudança e aquilo que aconteceu de mudança na minha vida pessoal e na minha vida profissional, tendo essa oportunidade de ter trabalhado fora do Brasil em 4 diferentes países. Ou seja, foram 4 mudanças diferentes aí, quando dentro da mesma organização, mas que levam a gente a buscar adaptabilidade, né? No final das contas, eu acho que um dos fatores críticos e que a mudança gera na gente é esse inconformismo com aquilo que a gente tem no presente, e aquilo que ela leva como desafio é essa capacidade que a gente deve alcançar em se adaptar a outras realidades, né? E eu acho que para qualquer situação, seja uma situação aqui, a gente trabalhando no nosso emprego, dentro da nossa própria cidade, ou mudando de cidade, ou mudando de cargo, de posição, de empresa, a adaptabilidade, a capacidade de se adaptar é um fator crítico de sucesso para aquilo que a gente tem para entregar ao futuro, né? Seja profissionalmente, seja pessoalmente. Eu tomei essas mudanças. Na verdade, eu sempre quis buscar uma carreira onde eu pudesse estar em constante mudança, né? Porque eu tinha um desejo bastante grande, uma ambição bastante grande de crescer dentro de uma organização que eu trabalhasse, e ficou claro para mim desde cedo que se eu quero crescer, eu preciso me adaptar a novas situações, né? Toda posição que você vai tomando à frente, você sabe que aquilo como você opera ou como você lidera, ela não vai ser a mesma daquilo que você vinha fazendo. Então, aquilo que te levou ao sucesso até aquele momento não é necessariamente aquilo que vai te levar ao sucesso futuro, né? Então, essa questão de adaptabilidade é um fator chave para, mais uma vez, né, voltando sobre isso, é um fator chave de sucesso para qualquer tipo de mudança que a gente quer fazer dentro da nossa carreira. Eu tive essa oportunidade bastante grande de, depois de 7 anos no Brasil, ter uma oportunidade de trabalhar onde todo brasileiro gostaria muito de trabalhar, que foi nos Estados Unidos. E foi um espetáculo, né? Quando você recebe essa informação da possibilidade que você tem de mudar, de ir para um cargo novo, num lugar que você não conhece ninguém, mas que é muito aspiracional para você, e que a gente fica com uma expectativa lá em cima daquilo que você tem para encontrar nesse novo lugar que você vai. E, obviamente, essa expectativa lá em cima, ela vem acompanhada de tudo aquilo que a gente coloca como fatores positivos de tudo aquilo que a gente vai encontrar. E eu acho que é um fator determinante na hora que a gente está fazendo essas mudanças, a preparação para aquilo que a gente vai encontrar. E depois da preparação, é um fator determinante aquilo que você faz de sucesso nesse novo lugar onde você chega. Mas eu acho que o fator inicial é se preparar mentalmente para o que essa mudança pode me trazer no futuro, o quão ela é importante para a transformação que eu quero ter. E acho que esse é um dos pontos mais relevantes na hora que a gente faz essa determinação de 3 pilares aí sobre qualquer tipo de mudança. Qual é a minha expectativa e como eu tenho que me preparar para ela. A outra é o que eu vou precisar fazer quando eu chegar nesse lugar onde a mudança existe. E uma importante é a análise anterior de falar o que essa mudança vai trazer de benefício para mim. Porque vamos e convenhamos, Marcelo, uma mudança não é fácil, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos como ser humano é nos adaptar a novas situações, é sair daquela nossa zona de conforto, né? Como é o jargão que a gente fala tanto. Olha que interessante que você trouxe para a gente até aqui. Eu vou fazer um apanhado, né, do que você colocou para os nossos ouvintes. A primeira coisa que o Negrão trouxe para a gente ele sabia exatamente o que ele queria. E por incrível que pareça, todos nós temos uma ideia do que a gente quer, um desejo, mas isso não está muitas vezes claro
e não está tão claro que a gente esteja disposto a fazer sacrifícios pelo que a gente quer. Então, ele deixou muito claro que ele queria crescer na carreira e que dentro desse crescimento havia a necessidade dessa questão da mudança. E quem já foi para os Estados Unidos, quem já foi para a Europa, outros países, sabe que passear lá é maravilhoso, mas morar lá a conversa é outra, né? Tirar, não sei, você vai contar onde você morou, mas tirar neve da frente da casa, ou ter que enfrentar um furacão, como a gente está vendo ali na Flórida, que tem um monte de amigos que moram na Flórida, não é uma coisa que a gente está preparado e nem vai sentir prazer em fazer, ao contrário. Vai ser um sacrifício, porque uma coisa é vi neve uma vez, tirei neve uma vez, não é? Mas tirar neve durante 2 meses, todos os dias, é uma situação, é como se tivesse uma pilha de areia na frente da sua casa e você tivesse que, com a pá, tirar no frio terrível. Veja bem, não é uma coisa prazerosa. Então, ele vai contar um pouco dessa jornada, mas a primeira coisa foi isso: olha, eu estou disposto a fazer sacrifícios em prol desse objetivo. Então, defini com clareza o meu objetivo. E ele trouxe 3 pilares super interessantes, né? Então, a primeira coisa, qual é a minha expectativa? O que eu espero encontrar lá, dentro de possibilidade de crescimento, dentro de desafios, dentro de problemas, de perrengues, de dificuldades? Qual é a minha expectativa real sobre aquilo? Segundo ponto, a questão da preparação. Então, não adianta eu querer correr uma maratona se eu não me preparei. Não adianta eu querer fazer uma viagem se eu não me preparei. Não adianta eu querer pegar um novo cargo se eu não me preparei. Então, muitas vezes a gente acha que a força de vontade é suficiente, ela não é. A preparação ela é fundamental para o sucesso, né? E a terceira coisa é a execução do plano. Então, ele foi para lá com expectativa, uma preparação e, obviamente, um plano para ser executado. E aí ele falou com clareza esses 3 pilares que começam com eu desejo de verdade, qual é o meu objetivo, e aí vão para esses 3 pilares que são fundamentais. Então, Negrão, ótimo, a aula aqui, eu sou um aluno razoável, né? Então, eu gosto de, eu gosto de fazer aí um resumo para que a gente possa estar aprendendo, e aí dentro dessa jornada eu quero que você leve a questão da mudança, não só para o exterior, não só para uma carreira internacional, que obviamente isso é maravilhoso, uma possibilidade para algumas pessoas, mas você às vezes está numa outra mudança de carreira, mudança de posição, mudança de tipo de negócio, às vezes uma mudança pessoal, um casamento, um filho, né? São as grandes mudanças que a gente pode passar. Então, acho que o Negrão já trouxe aí, né, 4 pilares essenciais. Então, continua. Como é que foi a chegada ali? Para onde você foi nos Estados Unidos? Que região foi? Tá legal, Marcelo. Eu saí do Brasil no 1º de janeiro para ir para New Jersey. Frio. E eu cheguei lá, eu aterrissei e estava tendo a maior nevasca dos últimos 30 anos. Ou seja, para quem é brasileiro e não está muito acostumado com esse Eu não tô. clima, nem com neve, é uma descoberta bastante interessante. E é engraçado porque eu me mudei, e eu vou contar a história que você fez o link lá com a recolher neve da calçada. Eu tinha feito, antes de ir para lá, aquela visita para você conhecer o lugar e tinha alugado uma casa. Enquanto eu estava fazendo a visita, eu aluguei uma casa. Só que como eu tinha uma casa temporária até março, então eu estou chegando em janeiro e até março eu tinha uma casa alugada, eu fechei um contrato e deixei essa casa de stand-by até março. Só que eu já tinha alugado ela, eu já tinha deixado ela no meu Você nome. já era responsável pela manutenção dela. Já era responsável pela manutenção dela. E eu estou trabalhando no escritório novo, estou trabalhando lá de noite e depois do 3º ou 4º dia me ligam da prefeitura lá da cidade que eu trabalhava, lá em New Jersey, me ligam no escritório e falam, olha, você é o Wilson Negrão? Você alugou a casa na rua tal? Eu aluguei a casa, sim. Eles falaram, olha, tem uma quantidade de neve ali na frente da tua casa que não está sendo retirada e a gente está ligando porque você é responsável por tirar essa quantidade de neve. Então, eu saí do escritório às 7 horas da noite, passei no Walmart, comprei uma pá,
para ir lá, -10 graus, tirar a neve da porta da casa que eu Quer nem dizer que sequer... quer dizer que a minha sugestão de, não é, de transformação tá bem em linha aí com a tua vivência pessoal. Exato. Então, Mas, eu acho que esse ponto que você colocou, da gente estar preparado para o que a gente vai encontrar, existem uma infinidade de coisas que a gente não sabe que vai encontrar. E é aí que cabe essa resiliência na hora que a gente vê os fatos acontecendo, em ter que se interpor, ter que e se jogar naquilo que você comprou como resultado da mudança que você está querendo fazer. Né? Então, essa foi o meu welcome americano, foi com a prefeitura me ligando para eu tirar a neve da calçada. e você Mas aí conseguiu tirar de primeira, porque devia ter um volume de neve grande. tinha uma tonelada de neve lá e estava -10 graus. E quando eu acabei de tirar, eu já estava sem casaco, sem malha, suando. Foi no muque que eu tirei a neve da calçada e já estava lá fazia tempo. Então ela descongela e congela e vira gelo. Foi aprendendo com a necessidade ali naquele momento. Então, quando você chegou lá, você teve essa primeira jornada, né, de adaptação, de dificuldade, de coisas inesperadas acontecendo. Mas falando do trabalho, como é que foi essa chegada? Qual foi a principal diferença que você percebeu dentro dessa caminhada? Os estilos de trabalho, o que que você sentiu de maior diferença? Tá, eu te começo falando em primeiro lugar qual que era a grande expectativa, né? Porque Uhum. quando eu cheguei lá, o que eu queria de fato era aprender como lidar num cenário que era completamente diferente do que aquilo que eu tinha vivido até então profissionalmente. Então, para mim, era essa desenvolvimento de uma adaptabilidade de poder negociar com pessoas que não são da minha cultura. Entender como é que eles conduzem uma negociação comercial. Entender como é que eu ia me relacionar com pessoas numa língua que não era a minha língua nativa. E, aliás, me achava fluente e eu me descobri com grande dificuldade para fazer. Porque na hora que você enfrenta o leão, você sabe que ele é mais forte que você. E eu que eu sabia bastante e acabei aprendendo ali as duras penas que não era tão forte assim. E a vivência que eu tive foi me dando esse ganho de aprendizado que eu consegui conquistar durante o tempo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, com relação profissional sobre as entregas daquilo que eu queria, era muito aprendizado. Aprendizado para me descobrir fora de uma zona de conforto, que era aquele trabalho que eu já fazia há muitos anos no Brasil, e que eu já fazia com uma certa proficiência. Como que eu vou me descobrir fazendo isso em um outro lugar? E por que, Marcelo, que eu buscava isso? Porque eu via que se eu buscasse esse tipo de mudança, isso iria me favorecer no futuro em galgar novas posições dentro da organização, em crescer mais ou mais rápido pelo tipo de desafio que eu estava pegando. Né? E trabalho numa organização que é muito multinacional, ela valoriza a pessoa estar em diferentes mercados para ela pegar boas práticas, entender novas culturas e traduzir isso para próximos mercados que você vai e possa trazer melhores práticas de um lugar para outro lugar. Eu entendi que era o melhor que eu podia fazer naquele momento. E realmente isso foi entregue. E realmente eu consegui ter um grande número de benefícios disso. Mas não foi fácil, né? Então, você sabe que você vai ter que encarar uma outra cultura. Você não sabe exatamente o que é isso, o que isso significa. Né? Então, eu acho que tem alguns fatores críticos de sucesso para aquelas pessoas que vão buscar a mudança, ou seja, uma mudança internacional, como nós estamos falando, uma mudança na carreira, como a gente gosta de fazer, ou quer fazer, ou busca fazer. Eu acho que a gente tem que ter um nível de preparação bastante grande para ter êxito dentro desse fator. Né? E aquilo que eu posso recomendar, ou até ilustrar aqui, é que se eu não tivesse me preparado tanto no inglês para ir para lá, eu não seria de nenhuma forma exitoso, porque a forma de comunicação, como ela é feita, a gente precisa falar na língua em que ela é tratada. Então, às vezes a gente acha que tem um nível de preparação suficiente, quando você se encontra na situação, você fala, poxa, eu preciso aprender muito mais, ou eu preciso me dedicar muito mais do que aquilo que eu pensava para estar aqui executando. Então, essa parte de pegar o boi pelos chifres ali, na hora que você está encontrando o problema, é uma resiliência que vem da parte da mudança.
né? Então, eu acho que esse é um fator grande de adaptação que nós precisamos ter com qualquer tipo de mudança que a gente faz, não só com essa mudança internacional. O outro tipo é a mudança de cultura. E isso vale também quando a gente muda de país, e a gente pode ilustrar aqui com essa experiência na mudança de país, mas vale se for para eu vou mudar de cidade aqui no Brasil, ou eu vou mudar de emprego, e numa nova organização eu vou encontrar uma nova cultura. E o interessante da nova cultura é que ela exige que nós nos adaptemos a ela. Né? Aonde você vai, não vai esperar que você carregue a sua cultura com você e você imponha a sua cultura para que você venha a ser exitoso. Então, a tua capacidade de aprendizado e adaptação são fundamentais. Ele fala, tá, Negrão, traz um exemplo aí do que é aí adaptar a nova cultura. Eu te falo, a gente estava conversando e na hora que a gente se cumprimenta aqui, nós dois, nos damos a mão, eu encontro a Flávia ou a Carol aqui, a gente dá um beijinho no rosto de cada um, né? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu era responsável pelo cliente Walmart, eu encontrei todo o time ali perfilado na hora que foi me cumprimentar, na hora que eu estava chegando como diretor do cliente, então era todo o time que atendia o Walmart, estava perfilado, e eu lembro até hoje, eram 13 rapazes e uma moça. E eles estavam perfilados e eu fui cumprimentando um a um. E fui dando a mão para os 13 rapazes. E a moça, ela era a última de todos eles. E na hora que eu cheguei na moça, eu fui dar um beijinho no rosto. E o que eu ouvi de todo mundo foi oh! Do tipo, o que esse cara tá fazendo no primeiro dia que tá dando um beijo em alguém? E aí eu tava levando a minha cultura e a maneira como eu atuo para um ambiente que não é assim, né? E ali, um ambiente profissional, você começa a aprender que as nuances são um pouco diferentes e elas são mais formais do que as nuances que nós temos aqui no Brasil ou qualquer outro país da América Latina, né? Então, esse é um fator de adaptação à mudança e de adaptação à cultura que é fundamental e que a gente deve conhecer e, como a gente não conhece de tudo, a gente vai ter que viver eles e aprender através da vivência também, né? Então, eu acho que esses são fatores bastante importantes na hora que a gente tem que conhecer o lugar para onde a gente está indo e saber se transformar de acordo com aquilo que a gente está conhecendo. Olha que situação interessante que você trouxe, né? Diferenças culturais, e é claro que você percebeu, você foi fazer automaticamente um processo da sua cultura, né? Da nossa cultura, e aí automaticamente as pessoas falam assim, eita, né? O que você vai fazer agora, né? E dentro dessa jornada, eu queria também, de novo, fazer um sumário de uma coisa muito importante que você trouxe, que eu percebo em alguns amigos que mudam de empresa. Nem sempre eles mudam de país, mas mudam de empresa e reclamam muito. Puxa vida, eu não estou me adaptando. Ah, esse chefe é assim. Ou a equipe é assado. Ou os clientes são cozidos. Não é? Então, sempre nessa questão de não aceitar a realidade. E aí o que você está trazendo é que um ponto vital no processo da mudança e da resiliência é começar aceitando a realidade. Eu fui lá, peguei a pá e enfrentei, não deixei para o dia seguinte, né? E provavelmente o pessoal da prefeitura havia dito que ia mandar um sujeito para te multar, né? No dia seguinte. É a única explicação para você ir na mesma noite naquele frio, né? Não existe outra explicação lógica para então vi uma multa no dia seguinte. Então, na questão principal de aceitar a realidade, você não reclamou da multa, você não reclamou da ligação, você não reclamou, você tratou aquele assunto como parte da realidade dolorosa e da tolerância à dor que você teve que ter para enfrentar essa nova situação. Ali eu quis vir para cá. Então, essa situação é minha. Segunda coisa que você colocou foi: existiam diferenças e eu conheci algumas delas e as outras eu não estava preparado para essas diferenças. Então, eu não me furtei em começar a agir sabendo que eu ia errar, com a certeza de que eu ia cometer erros, mas eu comecei imediatamente o processo. Deixa eu passar 30 dias antes de conhecer a minha equipe, para evitar erros. Você não fez isso. Você foi logo conhecer a sua equipe já começando a cometer erros. Por quê? Porque você já sabia que esse processo de aprendizado
é um processo que só acontece quando a gente vai na prática e inicia com coragem. Então, aceitação de realidade, coragem para errar, são as visões que eu aprendi agora aí dentro da tua jornada. Assim, um super resumo, tá, Marcelo? Você conseguiu capturar totalmente esse ponto através dos exemplos, né? E, sabe, como líder de negócio, a gente percebe muito isso dentro das pessoas que atuam dentro dos nossos times. E a gente consegue perceber que tem tipos e tipos de pessoas e de colaboradores dentro das nossas equipes, que são aqueles que são extremamente capazes das entregas que eles têm que fazer. E é excepcional ter gente assim dentro da nossa equipe. Mas tem gente que tem uma qualidade adicional a isso, que é essa capacidade de adaptação. Porque o fator capacidade de adaptação não é um fator de momento, é um fator que mostra coeficiente de sucesso futuro. Essas pessoas que conseguem ter uma habilidade rápida de compreender qual é o cenário que passa a existir e começa a se moldar para esse próximo cenário, elas vão trazer os ganhos futuros para a sua organização. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais na hora que a gente fala de mudança. É qual o nível de adaptabilidade, de resiliência e de coragem para enfrentar o novo que a gente precisa ter para poder crescer e se desenvolver para futuros passos dentro da carreira que a gente quer ou de qualquer que seja a situação, seja profissional ou familiar, que a gente esteja se envolvendo. Então é uma alusão bastante forte a isso. Eu acho que isso deve ser observado por qualquer líder, né, que os grandes colaboradores que a gente tem não são só aqueles que são os ponta firme da entrega, mas aqueles que conseguem antever o cenário e conseguem se moldar para aquilo que vai acontecer no futuro. Então essa agilidade à mudança, ela é um fator determinante tão forte quanto a capacidade de entrega de resultados. Ótimo, ótimo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo, que às vezes imagina que só entregar resultado é suficiente. E aí o que o Negrão tá trazendo é que exatamente não é. É bom, é importante, tem valor, mas você está concorrendo com gente que tem essa capacidade, essa capacitação desenvolvida de adaptabilidade que pode fazer uma diferença grande na tua carreira. Me conta como é que foi a jornada seguinte. Agora, e como é que foi essa interação com o cliente? Você contou que foi o Walmart, e o Walmart também tem uma cultura própria, né? Você estava, não sei se ele dava com ele em Nova York, você tinha que ir para Arkansas, mas conta como é que foi porque você foi para lá para isso, para lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes. O que era mais diferente? O que você aprendeu mais lá? Qual foi o grande ganho que você trouxe aí dessa interação inicial? Tá, eu acho que o primeiro deles foi o tipo de modelo americano de fazer negócio é bastante diferente do que aquilo que a gente tem no Brasil, né? E eu acho que esse foi um dos grandes fatores que me levaram para ir para fora, entender como as pessoas negociam em outros lugares. E aqui no Brasil nós temos uma cultura que é uma cultura de proximidade, né? É uma cultura bastante relacional. Lá nos Estados Unidos, a parte relacional é praticamente irrelevante dentro dos negócios. E o que eles chamam de straight to the business, né? Então, na hora que você senta numa mesa para se dedicar àquilo que você tem que fazer com a melhor eficiência possível, no tempo mais curto possível, que indica efetivamente a eficiência que você está tendo daquele momento negocial. Ou seja, é um ambiente onde a relação vale menos ou muito menos do que a preparação. Então, naquele modelo americano, o nível de preparação que você precisa ter para qualquer tipo de reunião com os clientes, com os fornecedores, ele é completamente diferente daquilo que a gente dispensa no Brasil. Então, esse foi um fator de aprendizado bastante grande e um fator cultural, né? Uma mudança cultural no modo de como você vê como as pessoas trabalham. E esse foi um lado positivo para mim também na hora de fazer preparação. Se você me pergunta, mas você não gosta de ter um momento relacional? Poxa, eu adoro, eu sou brasileiro.
Eu adoro o momento relacional, adoro a descontração, eu adoro trabalhar, mas levar também uma relação que seja próxima aos clientes, porque a gente sabe que aqui no Brasil e na América Latina como um todo, isso tem muito valor. E para eles, isso tem muito menos valor. E o que eles prezam muito é pela eficiência do negócio, pela preparação daquilo que você está conversando e negociando. Então, é um fator cultural bastante diferente que me levou a um aprendizado bastante grande. Que é muito diferente, Marcelo, do que foi a minha próxima mudança. Eu saí dos Estados Unidos e fui para o Oriente Médio. Né? Então, dos Estados Unidos, eu saí depois de 2 anos e fui responsável por 12 países do Oriente Médio. E lá no Oriente Médio, eu não diria nem que é parecido com o Brasil, mas é muito mais profundo que o Brasil a capacidade relacional que você deve estabelecer com a tua, né, o outro lado da mesa. Você tem que estabelecer um vínculo relacional bastante profundo. E eu trago isso na forma de que é impossível você começar a falar de negócios se você não tiver uma conversa de meia hora sobre a sua família, sobre quantos filhos você tem, como que você está criando os seus filhos, quantos filhos o outro lado tem, que escola eles vão, como a sua esposa está reagindo à mudança, como o esposo da outra parte está reagindo a mudanças. Então, é muito mais estabelecido esse conteúdo relacional do que é aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Ou seja, eles fazem questão e eles levam efetivamente a sério e não no bom sentido se eles te oferecem o café e se você não toma. Né? Então é outro momento de mudança para, de novo, um outro país onde a cultura é completamente diferente e você tem que se moldar a esse tipo e tem que estar preparado para esse tipo de atuação. Né? E se você é muito rígido, e se eu fosse muito americano naquele momento, eu acho que eu teria muita dificuldade, sabe? Ia ser até um impasse você querer ser o cara que vai direto aos negócios com bastante eficiência para aquilo que você quer fazer, onde a outra parte ela está buscando construir sim uma relação pessoal com você para a continuidade do negócio a longo prazo. Então, você vê, de um momento para outro, tua vida muda, mas você encontra uma situação que é completamente oposta por conta de uma cultura também diferente. E isso eu trago para todas as pessoas que estão pensando, mesmo aqui no Brasil, em estou dentro de uma organização, quero mudar para outra organização. Olha, quão adaptável eu sou a que eu vou ter um chefe novo, eu vou ter colegas novos, eu vou ter um outro tipo de cultura organizacional e a que todos esses eu sim preciso me adaptar. Eu sim preciso entender como é que eles operam, como que eles funcionam, para que eu possa entregar o máximo entendendo como é que esse conceito dentro de uma nova cultura, dentro de uma nova organização. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que assim, você foi para os Estados Unidos, lá você aprendeu várias coisas, logicamente, né? Quando esse straight to the business, ele deve ter criado em você uma série de disciplinas, de hábitos, né, que você não tinha antes. Então, para você se adaptar àquela forma, né, das pessoas tratarem dos negócios, né, você aprendeu coisas novas, e aí você fez essa outra mudança, né, para o Oriente Médio. Mas eu tenho imaginação, imagino que no Oriente Médio você tinha funcionários que também não eram do Oriente Médio, também eram expatriados. E como é que você tratou essa... Porque nem todo mundo tem essa adaptabilidade. Então, vamos pegar um exemplo de um funcionário seu, né? De um repórter seu, que chegou lá e veio de outro lugar, não importa, e chegando lá encontrou uma outra cultura, mas não tinha esse caráter de adaptabilidade, né? Além de você, obviamente, ter pena do sofrimento que ele estava passando, não é que é só dele, como é que você conduziu a preparação ou liderou essa pessoa para que ela se aproximasse desses hábitos vitais que nós estamos falando agora, né? Da questão da aceitação da realidade, da questão de acertar expectativas e preparação. Como é que foi? Você tem um caso para contar para a gente? Eu tenho um caso bacana e até um exemplo do que eu tive antes de ir para lá,
que a própria organização, antes de eu ir, eles me falaram, olha, nós vamos enviar um livro para você e é fundamental que você leia para que você consiga entender algumas diferenças culturais que você vai... Então, assim, para mim foi através da literatura. O livro era... o nome do livro é Eles Não Sabem Que é Sexta-feira. E o livro Eles Não Sabem Que é Sexta-feira é porque lá no Oriente Médio, o final de semana é sexta e sábado. O dia santo deles é sexta-feira. Então, quando a gente, sabe, continua marcando as nossas reuniões e o nosso dia de semana continua na sexta-feira, o nome do livro já indicava, olha, eles não sabem que é sexta-feira, ou seja, a cultura aqui é razoavelmente diferente. E esse livro me ajudou a explorar bastante alguns costumes locais e a cultura local, aquilo que é bem aceito, aquilo que é ou aquilo que não é tão bem aceito. Né? Então, a literatura me ajudou a prontificar e me tirou também um monte de preconceito. Porque quando a gente vai para um outro lugar, seja uma organização, seja um novo chefe, seja uma nova posição na própria empresa que a gente está, a gente chega com algum preconceito. E quando eu fui para o Oriente Médio, obviamente, eu fui com bastante preconceitos, e às vezes a gente entende preconceito com uma maneira pejorativa. Não, são conceitos que a gente tem na nossa cabeça, que a gente criou e não necessariamente eles são verdades. Né? Então, sem o pejorativo da palavra preconceito, eu quero dizer, a gente tem alguma coisa estabelecidas. E a primeira coisa, quando me falaram, você vai para o Oriente Médio, eu falei, poxa, eu não estou disposto a ir. E me perguntaram, poxa, mas é uma posição melhor que essa que você tem hoje? É uma continuidade de carreira bastante importante. Você vai deixar de ser responsável de um país e vai passar a ter uma responsabilidade de 12 países? Qual é o fator que não te levaria? Eu falei, olha, eu tenho uma esposa e 2 filhas. E eu tenho um pouco de medo de criá-las num ambiente mais restritivo ao feminino. E eu lembro que quando eu conversei isso com o meu chefe, que era um inglês, e eu estava conversando disso lá nos Estados Unidos, quando eu recebi essa proposta, ele falou, você sabe o que você está falando? E isso me fez dar um passo para trás. Porque assim, quando ele falou você sabe, eu internalizei que eu não estava colocando para fora aquilo que eu sabia, eu estava colocando para fora um preconceito, aquilo que eu preconcebia do que era aquela realidade, ou por aquilo que a gente vê em filmes, lê em livros, etc. E que quando eu fui visitar o local, e ele me falou, por favor, entra num avião, vai ver aquilo que está sendo oferecido para você, e na hora que você entender, você fala não. Mas tenha coragem de buscar aquilo, porque aquilo que, quando foi para a minha mudança para os Estados Unidos, eu já tinha o preconceito da vida americana por toda a cultura e influência que a gente tem. E que não era nada, não era tudo aquilo que você imaginava, tinha um monte de coisa inesperada e diferente, né? De jeito nenhum, né? E assim, aquele negócio lá nos Estados Unidos era 8 horas da noite, na cidade que eu morava, todos os restaurantes fechavam. Sim. Né? E você acha que você está vivendo o sonho americano, né? E não tem um restaurante para você ir depois das 8 horas da noite lá na cidade que eu morava, né? E outras coisas, assim, né? Eu era responsável, além do meu trabalho, por todo o meu lar, porque você faz todos os trabalhos domésticos, e eu e a minha esposa fazíamos todos os trabalhos domésticos, inclusive de tirar a neve da calçada, né? Então, o que é muito diferente da cultura que a gente tem no Brasil. E quando eu cheguei lá no Oriente Médio, eu percebi que existe uma cultura local, onde as tradições são mantidas no âmbito local, e existe uma abertura muito grande para aqueles que não são locais, né? Principalmente no país que eu morei, que foi nos Emirados Árabes, eles têm uma tolerância muito grande com quem é expatriado. E assim, eu passei na praia, eu lembro de eu chegando e a primeira coisa que eu fiz foi entrar naquele ônibus vermelho que faz o passeio turístico, que foi isso que eu fui ver. Eu falei, onde que eu tô me metendo? E o ônibus vermelho começou a passar ao redor da cidade, e quando chegou na praia, eu vi todo mundo de biquíni. Eu falei, isso aqui não era nada do que eu esperava dentro do Oriente Médio. E, sabe, aquele meu preconceito que já estava me levando a falar não para alguma coisa, né, para uma mudança positiva que podia acontecer para mim, eu estava me fechando pela falta de coragem de ir entender aquilo que eu tinha. Então, às vezes, eu acho que vale a pena você se entregar à mudança, buscar entender aquilo que tem na tua frente, aquilo que deve acontecer, para você não falar não
antes de entender completamente qual é esse novo cenário. Né? Então, Então, eu quero explorar um pouco essa questão. A gente já vai entrar no teu funcionário, né, que não se adaptou tanto, você começou contando a sua própria vivência. E eu queria trazer um conceito de estado de consciência, né? E como a nossa mente nos trai nesse processo de mudança, onde as nossas emoções começam a tentar nos conduzir. Então, você teve uma emoção de proteção em relação à sua mulher, às suas filhas, e como esse processo emocional, que não tem relação com a realidade, então é um estado inconsciente que nós temos, muitas vezes nos arrastam a perder oportunidades importantes. Então, seu chefe teve uma conversa paciente e madura e direta com você para te propondo um próximo passo. Então, esse é nesse ponto que eu queria chegar. Nós sempre vamos estar lutando contra as nossas emoções, os nossos preconceitos, os nossos medos. Mas o que eu sugiro que você que está nos assistindo reflita não tente você fazer essa mudança. Puxa, então eu vou me mudar para ficar 10 anos em Dubai. Não. Eu vou lá, eu vou sozinho e vou fazer uma visita. E esse domínio das emoções sobre a nossa jornada é um processo que nós temos que aprender a vencer com pequenos passos. Não tentar suprimir as emoções, né? Não era você estava receoso, e um receoso que está ligado ao amor que você tem por elas, mas a questão que o seu chefe conduziu, né, com clareza e te ajudando mesmo na sua carreira foi dar um pequeno passo. Então, esse pequeno passo que nos traz a esse estado de consciência real de vai lá e veja de fato o que está acontecendo e de fato como é que eles tratam as mulheres. Porque você ouviu falar muito longe, né? Baseado em algum comentário de alguém. Então, muito interessante essa postura que eu acho que serve para todos nós. Darmos um passo atrás com humildade e aí lá dar um pequeno passo à frente para tentar entender o que é consciente e o que é real. Mas, de verdade, continue. Eu quero ouvir a história do teu funcionário. Tá certo. Não, eu acho que acho que são várias histórias de funcionário que tiveram lá mesmo no Oriente Médio essa possibilidade de uma construção de carreira em um local diferente e tiveram bastante dificuldade com isso, né? Porque assim, uma das coisas que a gente tem que entender que são as bases culturais que a gente sai são completamente diferentes. E esse fator adaptabilidade a uma nova cultura é um fator crítico de sucesso que você tem que ter, né? Então, para qualquer tipo de mudança. E como líder, e eu acho que eu fiz essa alusão à história, onde eu conversei com um chefe direto, que me falou e me abriu os olhos para falar: aquilo que você está colocando aqui é um preconceito ou é uma realidade? E ele me jogou isso na cara do tipo: você sabe o que você está falando? Né? Que é melhor, é o tapa na cara que às vezes a gente tem que tomar. Isso acontece bastante dentro da nossa vida e na nossa carreira, seja para quaisquer tipo de fatores de mudança. E eu acho que nós, como líderes, quando a gente enfrenta uma situação assim, onde nós vemos que tem alguém da nossa equipe, algum colaborador, seja da nossa equipe ou seja de outras equipes, que precisam de uma mão estendida, é como que eu faço para que essa pessoa ela possa entender a mensagem de o que ele precisa fazer para ser exitoso. Né, que era a mensagem que eu recebi desse meu chefe direto. Olha, para ter um caminho de êxito, as mudanças precisam continuar. Né? E aquilo que está sendo oferecido para você, ela está completamente em linha com aquilo que você pensou lá atrás para a sua vida, de ganhar experiência em diversos países para que isso pudesse fazer com que você tivesse um número maior de experiências e pudesse galgar maiores posições. Era tão simples quanto isso. E ele estava conseguindo me oferecer isso. E dentro do Oriente Médio, por exemplo, eu tive pessoas que tiveram muita dificuldade em fazer esse tipo de transição. Seja por uma cultura completamente diferente, seja por um clima completamente diferente. Né? Então, muita gente ia da Inglaterra para lá,
e que depois se notava como 5 meses do ano com um clima que é extremamente agressivo por conta do calor. Né? Então você tem que ser resiliente o suficiente para viver a intempérie. Né? Então, assim como eu tive que tirar a neve lá, aqui você... É o outro extremo, né? Era um outro esquema, um esquema completamente demais. É um fator também crítico de sucesso ou mudança também. Né? E eu tive situações onde muitos dos funcionários, como você disse, muita gente lá, às vezes, que trabalham nas organizações internacionais, não necessariamente são os próprios Emirates, né? Mas são gente de todo mundo. Então, como eu te falei, eu era brasileiro, tinha meu chefe era italiano, a diretora de recursos humanos era holandesa, e assim a gente vai fazer um espectro do mundo inteiro que trabalhava dentro daquela organização no Oriente Médio. E eu tinha uma organização de vendas que era praticamente toda ou indianos ou paquistaneses. Praticamente toda a minha organização era dividida nessas duas etnias, com poucas diferenças, mas a grande parte eu vou dizer que era dividida nessas duas etnias. E eu não sabia, até estar lá, que são dois países que têm um conflito inerente bastante grande durante meio século. Né? Então, na hora que você faz uma promoção de uma das pessoas de um time, é preciso você trabalhar com muito cuidado como a mudança será recebida pela outra parte que tem sentimentos muito mais né, quentes sobre um espectro muito mais profundo do que só o ambiente de trabalho. Né? Então eu acho que e isso, na hora que a gente tem alguém da nossa equipe que está precisando de ajuda, está precisando entender não só essa questão cultural, mas a questão de por que as coisas estão sendo decididas da maneira como estão sendo decididas, você tem que ter um estilo de liderança bastante situacional para entender qual é o modelo de pensamento que aquela pessoa está trabalhando, para que você possa ajudar a ela a ter uma abertura maior de mente para que ela possa entender o fator de mudança que está passando na frente dela. Né? Então, esses são outros modelos de como nós, líderes, temos que atuar e saber situacionalmente pegar cada pessoa da nossa equipe nos momentos de que a mudança está acontecendo, como a gente faz para ser um facilitador da compreensão do porquê e pelo qual vem a mudança à nossa frente. Né? Então, esse é um outro exemplo aqui também de ter essa vivência em alguns outros lugares que nos dá esse tipo de abertura. E que não necessariamente, por ter morado em outro lugar, você tem esse tipo de vivência. Né? A gente tem isso acontecendo no nosso dia a dia aqui no Brasil. O tempo todo. E assim, eu acredito, Negrão, que a gente tem agora um ponto aí para a gente trazer, que é, quando a gente fala de mudança e resiliência, até que ponto a cultura atual, pessoas atualmente, eu não estou falando de geração, porque eu acho que isso permeia todas as gerações, não é um privilégio de alguém, mas é cultural. As pessoas estão em busca de resultados muito rápidos, tudo muito imediatista, tudo muito para ontem, quando você às vezes precisa de anos para construir aquele resultado, e as pessoas têm uma ansiedade por uma taxa de crescimento, uma taxa de desenvolvimento, um tempo para ser promovido ou para ser reconhecido, onde nem ele tem essa capacidade de se preparar, se estruturar para aquele resultado. Então, existe hoje essa coisa que a gente não sabe direito, mas eu estava vendo outro dia uma reportagem, um bate-papo de um camarada que trabalha com a Bolsa de Valores, e que antigamente você tinha aí uma média das pessoas ficarem 8 meses com uma ação, quando está se fazendo um tipo de investimento, até mais tempo. E hoje você reduz isso aí para algumas semanas. Então, as pessoas não têm paciência de esperar pela valorização do ativo, não têm paciência por esperar pelo processo de amadurecimento da sua própria capacitação, do investimento que está fazendo em algum projeto, né, que tem um tempo de amadurecimento. Então, como é que você entende isso hoje aqui já no Brasil, vivendo esse momento pós-pandemia,
Isso começou já antes da pandemia, mas a pandemia, com certeza, trouxe essa coisa do vamos viver o agora, eu quero viver o imediato, eu não posso perder tempo, né? E tem coisas que levam tempo, né? E como é que você está vendo isso, essa coisa da perseverança, essa coisa da espera necessária pelo resultado? Marcelo, acho que você fez um ponto excepcional, sabe? E o primeiro ponto ele é que não é um fator geracional. Não tem nada a ver com a geração, esse fator da velocidade, do tipo de velocidade que se espera. Eu acho que o mundo, na maneira como ele está, ou como ele evoluiu para uma série de plataformas digitais, ele nos proporciona uma velocidade bastante grande. E a conquista de resultados para as coisas que a gente busca no dia a dia, ela consegue ser extremamente rápida vis-à-vis aquilo que foi no passado. Então, a gente, como ser humano, começa a ter um tipo de resultados com uma velocidade muito maior do que aquilo que você fazia para conseguir a tua conquista anterior. E aqui o básico, né, eu quero comer alguma coisa, eu tenho através do meu aplicativo, essa comida aparece aqui na porta da minha casa, né? E assim, a gente sabe que isso é uma das facilidades gigantescas que vem pelo mundo moderno, assim como muitas outras que passaram a acontecer e foram aceleradas através da pandemia, onde plataformas digitais ganharam aí um peso extremamente grande. E isso faz com que essa cultura de um consumo rápido, né, que a gente passa a viver, ela venha também como uma parte de uma cultura de chegada a objetivos também de uma forma mais rápida, inclusive na nossa formação profissional e na construção da nossa carreira. Agora, como gestor e como líder de organização por muito tempo, as conversas que eu tenho com os colaboradores que buscam isso ou que buscam a interpretação dessa velocidade, eu trago para eles, e geralmente a maneira como isso chega para mim é eu cumpri a minha curva de aprendizado. Né? Em geral, essa é uma das frases preponderantes de todas as pessoas que estão buscando a mudança em carreira ou o crescimento da sua carreira, trazendo isso como sendo a primeira colocação. Eu já cumpri a minha curva de aprendizado. Agora eu quero ir para o próximo. Né? E é extremamente importante, e aí como líder, a discussão com os nossos colaboradores é de que a curva de aprendizado é só um dos fatores que vai levar ele para próximos passos ou ela para próximos passos. Né? Existe um fator entrega também, com tudo aquilo que você aprendeu, um fator entrega, um fator consistência, que é mais importante que o aprendizado, é a consistência naquilo que você aprendeu, se você está conseguindo entregar de forma consistente. E o fator adaptabilidade, que é a visão que você tem para novas mudanças para o futuro. O quão apto você vai estar para chegar nesses novos patamares a partir daquilo que você já aprendeu e da consistência de entrega que você já está fazendo. Então, o quão rápido você já está aprendendo para assumir a sua nova posição. Então, eu acho que esse fator de perseverança que você está trazendo, e é muito louvável colocar isso numa discussão sobre mudança, ele é fator também determinante de sucesso. A persistência e a perseverança, eles são fatores que mostram o quanto de resiliência a gente tem. Eu acho que a melhor palavra que define, né, a perseverança e a persistência é a resiliência, que é aquilo que é além do que eu tenho que aprender, como eu vou entregar, como eu vou me virar na hora que as coisas não estiverem saindo da maneira como eu planejei. Como eu vou me adaptar às novas situações que vão surgir ao longo do dia. Porque isso sim vai ser um fator de determinância para que você venha a crescer. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu quero só, de novo, né, fazer esse sumário que você colocou aí, da importância da gente entender que não é porque eu acho, e aí quando eu falo eu acho, que muitas vezes a gente acha que está preparado, a gente acha que venceu a curva e não venceu, né? É importante que os outros também achem que a gente, não é, chegou àquela curva de aprendizado. E a curva de aprendizado ela só pode ser
confirmada pelo teste da dor, pelo teste do inesperado, da dificuldade, daquilo que é a mudança que vai gerar uma crise, e aí sim você vai ter que enfrentar aquela crise. Porque enquanto você, olha, eu estou aprendendo e as coisas estão caminhando conforme o previsto, agora eu aprendi. Não, você ainda não aprendeu, você vai provar que aprendeu e talvez vai passar a aprender quando esse terreno aqui começar a se movimentar num terremoto, e aí você tem que enfrentar a realidade de uma forma totalmente desafiadora, e isso não é difícil de acontecer, é só esperar um pouquinho, né? Mas tem que esperar, né? São prazos mais longos, de 2, 3 anos, para que você veja várias transformações acontecendo, e aí a sua tolerância à dor é que vai levar você ao verdadeiro aprendizado, à verdadeira transformação interna, que é a compreensão consciente da tua jornada. Não é um aprendizado técnico somente, que é importante, mas tem um aprendizado cultural, tem um aprendizado da perseverança, tem um aprendizado da adaptabilidade que o Negrão colocou aí tão bem colocado, né? Que de fato é o grande desafio, né, que a gente tem. E aí eu quero entrar num outro tema que, enfim, você pode trazer de alguma experiência que você tem tido. Eu tenho conversado com as pessoas e tratado muito dessa questão de qual é a grande capacitação do líder hoje. O que esse líder tem que saber fazer? Quais são as capacitações fundamentais? Você falou muito da adaptabilidade, né? Então, com certeza, essa é uma delas. Como é que você vê outras características daquele gestor, daquele gerente, daquele diretor júnior que quer avançar na carreira com a velocidade que você avançou, com o sucesso que você tem? Quais são as outras características? Apresenta pelo menos mais duas, né? Adaptabilidade, com certeza, é uma. Quais seriam mais duas fundamentais, vitais? Eu entendo que são 4 as vitais. Tá? A primeira delas é a capacidade de visão estratégica. Né? Então, quando a gente consegue vislumbrar aquilo que vem lá na frente e moldar cenários para que a gente possa chegar nesse resultado que você está vislumbrando lá na frente, é o que vai fazer você ser um líder de sucesso ou vai ser um líder de organização de sucesso. Né? Então, esse tipo de mentalidade e de estratégia mental, ele é fundamental. A outra é essa capacidade e adaptabilidade à mudança, que é aquilo que a gente chama a capacidade de mudança em si. Né? Então, a capacidade de adaptação à mudança é um fator de primazia de sucesso. Outra é o quanto você tem de agilidade com pessoas. Porque à medida que você trabalha num ambiente organizacional, e aqui eu falo mais em ambiente organizacional, obviamente, muita gente, inclusive que estão assistindo o nosso podcast, eles podem trabalhar sozinho. Eu sou coder e eu faço toda parte do meu trabalho sozinho, mas dentro de uma organização, você precisa ser inteligente no trabalho com pessoas e fazer com que seu trabalho aconteça através de um resultado de grupo, não de um resultado individual. Isso é um fator determinante de sucesso. Eu acho que esses são 3 pontos chaves para que um líder ele consiga ter êxito. E o último é o tipo de liderança. E eu acho que o tipo de liderança situacional, que consegue fazer uma leitura de como é seu time, como são os seus liderados e como são os líderes de pessoas dentro da sua organização, como você tem que fazer desenvolvimentos diferentes para cada uma das pessoas que estão sob sob sua responsabilidade, porque é sua responsabilidade determinar também o crescimento e o sucesso dessas pessoas. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui de novo, né, aquele sumário para ver se eu entendi o que você colocou. Número 1, visão estratégica. Definir com clareza quais são os critérios e recursos, táticas que eu preciso para alcançar o objetivo. Número 2, adaptabilidade nessa jornada, que passa aí por a gente chama isso de monitoramento estratégico também, né? Quer dizer, eu vou mudando, a realidade vai mudando e eu vou me adaptando sem perder a minha visão estratégica. A terceira questão é a questão da sincronia com as pessoas.
né? A agilidade desse trabalho entre pessoas, em grupo, em time, de forma a que você possa estar construindo resultados por meio de uma equipe. Então, é o terceiro ponto. E o quarto, que você trouxe para a gente, agora eu esqueci qual foi o quarto. A liderança situacional. Liderança situacional, que tem muito a ver com a questão do estado de consciência. Eu não estou vivendo meu conceito, meu preconceito sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. Mas eu entendo aquela situação, respiro e vejo o que está acontecendo exatamente aqui, e não aquilo que as minhas emoções estão me ditando, né? Estão me conduzindo. Mas a realidade baseado no meu estado de presença, no meu estado de consciência. Muito bom, gostei dos 4 pontos aí. Eu quero acrescentar um ponto esse aí, se você me permite. Não, por favor. Eu também estou aqui para aprender. Aprender a aprender. Eu acho que com todas as transformações que a gente está passando, esse ponto do aprendizado contínuo, que era um diferencial há algum tempo atrás, era um diferencial. Puxa vida, quem, como você, vai aprendendo, puxa, aprendi nos Estados Unidos, aprendi no Oriente Médio, agora estou voltando para cá e estou aprendendo aqui, esse que era um diferencial passa a ser um pré-requisito, na minha opinião, em função das mudanças intensas que a gente está vivendo, baseado em princípios. Então, acho que você tem a questão dos princípios sólidos que nos mantêm associados a um estado de consciência. Eu acho que no Oriente Médio as pessoas vivem muito essa questão dos princípios. Quando você vai para os Estados Unidos, eles também são princípios diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, mas ambos muito arraigados em princípios básicos. E aí, quando você tem a questão da mudança, você tem que entrar na jornada de aprendizado como é que eu aprendo uma coisa que não existia antes. Eu preciso aprender a aprender. Eu preciso descobrir como aprender a fazer isso, porque isso não existia antes para mim. Esse eu vou acrescentar como um quinto pilar, aí acrescentando aos maravilhosos que você trouxe. Eu te agradeço muito, porque para mim também é um aprendizado. Então, aprender a aprender também é, sim, um dos pilares. E, obviamente, eu acho que no mundo que a gente vive, assim, com essa quantidade de informação e evolução tecnológica que chega a cada dia, a gente precisa, assim, estar muito aberto a continuar aprendendo sempre. Bom, a gente está chegando ao final, né, desse episódio e eu queria fazer uma última pergunta aqui no episódio. A gente vai continuar conversando depois, né, nas aulas aí. A gente vai gravar uma aula lá para a nossa formação de líderes em gestão comercial. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre um desafio que grandes marcas estão vivendo e que talvez seja um desafio das equipes de vendas, né? Que é como sustentar um diferencial competitivo num mundo onde tudo parece mais parecido, não é? As coisas parecem ser mais parecidas. A qualidade média dos produtos subiu muito. Antigamente tinha uma diferença gigante entre os produtos. E hoje essa diferença não é que ela não exista, ela ainda existe, sim, mas ela se reduziu tremendamente e a percepção, então, das pessoas praticamente desapareceu. A percepção, o valor, aquela coisa da marca, seja para qual produto de luxo. A gente está tendo agora a gente teve um movimento, né, da Louis Vuitton, a LVMH, uma valorização, e agora a gente teve uma desvalorização da empresa forte, que tem vários motivos econômicos, enfim, que tem uma jornada, mas é muito difícil você hoje sustentar valor de marca. E aí, quando eu sou vendedor e eu estou tentando colocar o meu produto, seja ele qual for, serviço, produto de bens de consumo, produto
de bens duráveis. A gente teve recentemente agora uma concorrência, né, para um projeto mega multibilionário nos Estados Unidos de uma frota de aviões especiais, e a Boeing perdeu para uma empresa muito menor a empresa. Então, poxa, a marca Boeing já teve uma tremenda diferenciação e agora ela perdeu. Estou trazendo a última notícia, né, para a gente. Como é que se vê isso e como é que nós, de vendas, podemos criar diferencial num mundo onde a diferenciação parece que está cada vez mais difícil? Olha, muito obrigado pela pergunta, Marcelo, porque o fator de marca e construção de marca é muito próximo do meu coração, né? Trabalhando numa empresa como a Rect, que tem marcas bastante renomadas no mercado e, em geral, são as primeiras marcas das categorias onde atuam. Então, a marca Veja é líder de produtos de limpeza, a marca Vanish é líder de produtos de tira-manchas, a marca SBP como líder de inseticida nacional, e tantas, Luftal é líder, é uma marca líder, e várias outras marcas que são em gerais líderes, elas têm um porquê esse fator de liderança, né? O fator de liderança, ele não necessariamente vai estar associado ao preço. Pode ser o preço, mas o preço ele não é um diferencial em si. O preço acaba sendo uma maneira de você comoditizar aquilo que existe no mercado. E quando você comoditiza, o fator marca deixa de existir. As marcas, elas devem estar ali porque elas representam alguma coisa, né? Essas marcas que eu citei da Rect, elas estão ali porque elas representam tecnologia e inovação. Esse é o diferencial que essas marcas trazem. À medida que elas trazem a tecnologia e a inovação, elas estão acima das outras porque elas estão entregando o diferencial futuro, onde outras marcas vão buscar copiar depois. Então, um dos fatores que, no exemplo que você trouxe, levou a Boeing a perder essa cotação para alguma outra companhia muito menor que a Boeing é porque, provavelmente, aquilo de tecnologia e inovação que estava sendo colocado superou o que a Boeing era no passado, né? Então, esses fatores, para uma marca perdurar por tanto tempo, ou ela vai precisar se diferenciar através de ser aquela que está lançando as novas tendências de mercado, ou ela vai ficar comoditizada e o único fator de diferenciação vai sim ser o preço, né? Então, eu acho que para as grandes marcas e marcas líderes, elas precisam continuar, para elas perdurarem ao longo do tempo, elas precisam continuar com o desenvolvimento de tecnologia e inovação para que possam continuar ganhando ao longo do tempo. Eu quero agradecer a tua presença e quero agradecer ao público que está nos acompanhando esse tema tão interessante que é a resiliência. A gente falou de resiliência pessoal, a gente agora está falando de resiliência de marca. Eu acho que a grande mensagem aí que a gente está aprendendo conjuntamente aqui é de que a gente está falando uma jornada de investimento, tanto pessoal quanto empresarial, para a construção desse diferencial que faz com que a gente tenha mais valor. Todo esse processo de resiliência e tolerância à dor, né? Para que a gente continue caminhando na direção dos nossos objetivos, tem esse propósito de construção de valor e atingimento dos nossos próprios objetivos. Então, essa é o grande aprendizado que eu tirei das tuas histórias aqui, Negrão, e da tua jornada de carreira que você trouxe aí. Viajamos aí por 3 continentes, né? Então, eu gostaria que você fizesse aí uma conclusão aí da tua visão e que você gostaria de deixar para a nossa audiência. Olha, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, agradecer aos nossos ouvintes por estarem se dedicando aí a ter a escutar essa conversa e ter essa oportunidade de aprendizado. Eu acho que o podcast Rumo é uma maneira da gente fazer aprendizado contínuo, e o aprendizado, como a gente conversou durante esse tempo,
é um fator de contínuo crescimento, contínuo sucesso para qualquer pessoa. A gente não pode deixar de aprender e isso faz com que a gente vá também buscar resultados de mudança para frente. Eu termino falando que para a gente mudar, a gente precisa ter 1, a preparação, 2, coragem, 3, resiliência. Esses são os 3 fatores chaves no processo de mudança e no processo de buscar um sucesso contínuo. Muito obrigado, Marcelo, pelo tempo aqui junto com você. Excelente. Para você, então, que nos ouve, quero agradecer, agradeço ao Negrão, agradeço a você que é a razão de ser da gente estar aqui, né? Preparando esse material e divulgando. A comunidade Rumo está aberta para você que é gestor de vendas, gestor de RH, gestor de finanças e gosta de negócio. Nós estamos ampliando a nossa atuação, estamos lançando agora uma plataforma esse mês que é a Rumo Expert, onde vai ter todo o conteúdo que a gente produz gratuitamente para quem é membro da Rumo. Busque aí no nosso site, você vai conhecer isso em breve. E quero desejar a você sucesso e bons negócios.